Oi, eu sou Isabel, este é o Here the Bells e hoje eu tô aqui para finalmente conversar com vocês sobre um livro chamado O Homem e o Mundo Natural. O Homem e o Mundo Natural, escrito por Keith Jones, era um livro que eu comprei aí há 1 ou 2 anos atrás, não tenho certeza, e que estava esperando ali na minha estante pelo momento em que eu então decidisse iniciar a leitura. E devo dizer que deveria ter realizado a leitura dessa obra no momento em que ela chegou por aqui, e eu vou explicar isso para vocês ao longo desse vídeo, junto do que a gente vai encontrar aqui, junto de quais foram as minhas opiniões, do que eu aprendi, junto com um monte de coisa. Porque, caros inscritos deste canal, esse livro é bom. O Homem e o Mundo Natural, e eu vou até pegar aqui para ler, porque ele tem um subtítulo, vai tratar então das mudanças de atitudes em relação às plantas e aos animais por volta ali dos anos de 1500 a 1800. Isso já diz muito pra gente sobre o que esse livro vai falar. Porém, em momento algum, deixa transparecer a profundidade, a pesquisa, os detalhes, as informações, tudo o que existe aqui dentro. Esse livrinho ali de boas 400 e poucas páginas vai trazer exemplo atrás de exemplo, caso atrás de caso, comparação atrás de comparação, visões atrás de visões, detalhes atrás de detalhes, dados atrás de dados sobre como era, como se modificou, quais foram as modificações e como então se transformou até onde chegou a relação ali, as atitudes, os pensamentos dos seres humanos perante então animais, os outros animais, as plantas e daí por diante. Vale dizer que nesse livro o autor vai focar especificamente no caso da Inglaterra. Só que, apesar de saber e apesar de destacar para vocês que a gente não pode usar como exemplo tudo o que aconteceu na Inglaterra, que poderia acontecer também em outros países, a gente pode sim fazer ali certas conexões do que acontecia ali e que também poderia acontecer ou realmente acontecia em outros locais. E isso é muito bacana porque a gente consegue então fazer paralelos com outras culturas. E como então, vale aí só fazer um adendo, o Brasil foi colonizado então por europeus, muitos dos quais tinham ali pensamentos parecidos com os pensamentos ingleses, ou que então de certa forma reproduziam alguns costumes ingleses. A gente pode fazer paralelos sim entre o que aconteceu aqui, ou o que acontece aqui hoje, e o que a gente vê ali ao longo do livro, além de um monte de reflexão, além de um monte de discussão que pode sair daqui. Eu tenho que dizer que muita coisa pode sair daqui. Como eu comentei, O Homem e o Mundo Natural, ele vai trazer então diversos casos, diversos exemplos pra gente pensar, pra gente refletir. Por conta disso, é um pouco difícil esmiuçar cada detalhe para vocês, porque, por exemplo, ele vai tratar então da relação que existia ali entre grandes árvores plantadas ali por grandes famílias inglesas, que então tratavam muito bem essas árvores, tinham pavor de que derrubassem as árvores, porque, querendo ou não, em determinado momento ali da história inglesa, essas árvores plantadas por essas famílias passavam a representar então justamente a família, a genealogia daquele nome. Por conta disso, elas acabavam adquirindo de certa forma status. É realmente quase como um crime cortá-las. Outro exemplo que eu posso dar ali para vocês entenderem um pouquinho do que o autor trabalha aqui é com relação a como ali ao longo então da história inglesa, né, ao longo de 1500 até 1800, as imagens de alguns animais foram se modificando. E não somente as imagens dos animais, mas também a forma como eles eram tratados,
como é o caso ali então dos cavalos, que em alguns momentos eram tratados realmente como objetos, a hora que não serviam mais eles simplesmente eram abandonados, a hora que eles adoeciam eram simplesmente abandonados, a hora em que ficavam velhos eram simplesmente abandonados, e como então ao passar do tempo, com mudanças na sociedade, com mudanças de pensamentos, esses seres começaram a ser tratados de forma mais delicada, mais gentil, mais humanizada também. Como eles acabaram então se transformando de objetos que poderiam muito bem ali ser largados num canto, abandonados, para algo que valia muito, no caso ali de puros sangues e coisas que eu não vou saber explicar, e que também eram muito bem cuidados, que os seus donos ali, as pessoas que cuidavam deles, realmente cuidavam para que eles fossem bem alimentados, para que eles não adoecessem, para que eles não fossem abandonados e assim por diante. Esses são somente 2 exemplos de vários que eu poderia dar para vocês, mas eles demonstram pra gente como as coisas foram se modificando ao longo do tempo. E uma coisa que o autor faz nesse livro, e faz muito bem, é justamente mostrar como as coisas se modificaram. Como, por mudanças na sociedade, por mudanças de pensamento, por mudanças culturais, aquisição de novos conhecimentos, por avanço da ciência, por mudança no mercado, pelo avanço da industrialização, por N motivos, as coisas começaram a se modificar. Então a relação ali, as atitudes perante animais e plantas também se modificaram. De todo aí, então, esse caminho que a gente vai percorrer ao longo do livro, 2 coisas eu acho importante destacar. A primeira delas é o cuidado que o autor tem para mostrar que nem tudo é como a gente sempre foi levado a imaginar que fosse, e nem todas as mudanças que a gente acredita que vieram hoje, vieram realmente hoje. O autor faz uma coisa aqui que eu achei genial, que eu achei fenomenal, que é realmente mostrar que enquanto em alguns momentos ali algumas pessoas agiam de tal forma, outras pensavam que talvez aquele não seria o caminho, começavam a debater, começavam a pensar diferente e começavam então a agir diferente. Assim ele cria diversos contrapontos e ele mostra pra gente que, embora ele, talvez na maioria dos casos, tais coisas acontecessem, existiam pessoas que pensavam diferente, existiam pessoas que agiam diferente, e foram elas então que ajudaram a começar a mudar tudo o que estava acontecendo naquela época. O segundo aspecto ali, o segundo ponto que eu acho importante destacar com vocês é o fato de que o autor apresenta informações e apresenta contextualizações e apresenta pensamentos, opiniões que muitas vezes a gente nem sequer imaginava. Tudo isso é feito de uma forma muito simples, muito respeitosa. Ele não busca necessariamente dizer o que está certo e o que está errado, embora em alguns momentos ele dê ali um pouquinho, mesmo que sutilmente, a sua opinião. Mas na maioria das vezes ele se mantém ali razoavelmente neutro e vai mostrando diversos pontos, como por exemplo a influência do comércio, a influência do valor monetário, a influência da indústria, com relação então às atitudes perante ali principalmente os animais, mas também com relação às plantas. Isso é muito bacana porque por conta então de todos esses detalhes, de todas essas visões, de toda essa contextualização, a gente acaba percebendo coisas que talvez antes não percebesse. Mesmo quem já busca ali informação com relação aos assuntos, mesmo quem tenta então se inserir aí nesses assuntos e tenta auxiliar para que mais e mais pessoas aprendam, mesmo assim a gente pode encontrar coisas que nunca pensou. Um exemplo disso, e que eu confesso não esperava encontrar nesse livro específico, é quando ali no final, de maneira um tanto quanto surpreendente, o autor acaba desembocando ali na questão de vegetarianismo, acaba mostrando um monte de
coisas e um monte de aspectos e um monte de opiniões que estão relacionadas a isso, e como em muitos momentos existem ali contradições nos pensamentos de pessoas que, por exemplo, sentem pena de um animal, mas que não tem problema nenhum em comer carne de vaca. E ao mesmo tempo ele também volta então para a própria questão da indústria, porque, e isso eu achei sensacional, ele vai mostrando que na medida em que lá desde 1600 as pessoas começaram a ver então os outros animais de uma forma um tanto quanto diferente e começaram a mudar a sua relação para com eles, muitas delas, e isso foi mudando e crescendo cada vez mais, começaram a se sentir mal e começaram a realmente ter uma certa mudança no seu aspecto moral e ético, e começaram a pensar que não seria tão bacana sair matando todos os animais e comendo todos os animais, e isso acabou criando conflitos. E a resposta da indústria, embora não seja tão simples assim, eu tô dando uma resumida pra vocês, foi justamente separar. Colocar ali, né, as vaquinhas longe do olhar do ser humano, para que ele não visse, para que ele não sentisse pena, para que ele não sentisse aquela sensação que ele estava sentindo ali naquela época, para que ele não visse então tudo o que acontecia, a vaquinha, né, sendo morta, eles cortando a vaquinha e tudo mais. E para que então as comunidades continuassem consumindo carne e não sentissem então aquela coisa ruim que muitos deles estavam sentindo, porque o normal ali naquela época era realmente eles terem uma relação mais próxima com os animais, e por conta disso se tornava um pouco mais difícil, até porque estabeleciam-se ali conexões sentimentais, emocionais, então isso poderia atrapalhar a indústria ali, o comércio e o mercado. Esse é somente aí um exemplo, mas existem diversos outros, e para quem se interessa pelo assunto, para quem quer estudar, para quem quer realmente ter embasamento quando fala no assunto, esse livro aqui é indicação, e ouso dizer que nem é indicação, é prioridade, tem que ler. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e, por favor, comente aí o que você achou da ideia geral dessa obra, se você já leu esse livro, o que você achou, o que você sentiu, o que você descobriu, o que você aprendeu com esse livro. E caso aí não tenha realizado a leitura, me conta aí se você achou interessante. Se você se interessou, se você não se interessou, não sei, coloca aí nos comentários. Se você ainda não está inscrito no canal, também já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todas as outras resenhas e também de todas as outras obras aí de não ficção que eu compartilho de vez em quando por aqui. Bom pessoal, então é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.